Vamos lá. Vamos? Primeira parte, gente, são os bastidores da chegada de Rosane e a conversa que ela teve com o Riquinho. Olha lá. Eu achei que ela mudou muito. Mudou. Pra melhor. Tá bem melhor. Quer ver? Olha lá. Rosane, tudo bem? Pode perguntar tudo mesmo? Absolutamente tudo. Tudo que tiver no meu livro, olha, pode ser perguntado. Por que essas dúvidas, tanto do Collor como suas, em relação a Zélia Cardoso? E aqui você disse de alguns trabalhos de magia, que tinha sacrifício de animais. Você se descobriu nisso e aí você viu que nesse caminho o Fernando Collor não poderia mais fazer parte da tua vida? Eu li o livro. Você leu? Tem muita coisa lá. Tem muita coisa forte. Muita coisa forte. E deixa um pouco as pessoas assustadas até. Com a questão da magia negra, com a questão do impeachment, com a questão da justiça, a luta que eu estou travando. Mas são coisas muito interessantes. É a história da minha vida. É a história da sua vida, né? Eu creio que a minha imaturidade, ela fez com que eu tivesse enfrentado os problemas que nós enfrentamos com tranquilidade. Você era diretamente conivente com a situação. Com a situação. Mesmo que... Não, eu não estou fazendo nada para prejudicar as pessoas. Mas se eu estou junto, eu concordo. Mas eu estava junto. Muitas pessoas já tinham feito vários livros sobre a minha história, sobre a história do Fernando, sobre a história do país. Mas não eram todas as coisas certas. E aí eu resolvi, através da minha biografia, através de como, aos meus olhos, como foi o momento do impeachment, como nós passamos, como foi a vitória dele como presidente da República, como foi o momento da renúncia. Então são coisas que as pessoas, elas têm curiosidade. Fernando Collor, ele usava de todas as armas possíveis e cabíveis, na visão dele, para ele atingir seus objetivos. Então ele fazia trabalhos de magia negra junto com Maria Cecília da Silva, para simplesmente acabar com seus adversários. Muita gente olha, você não tem medo de morrer? Porque com as revelações bombásticas que eu estou fazendo, as pessoas têm medo. Eu falei, não, eu não tenho medo. Então eu falei, Fernando, você vai começar de uma forma ruim. Você prometeu ao povo brasileiro que você não faria. E você agora está fazendo. Eu falei pra Kátia que agora eu tô curioso pra ver no ar, entre. Então, eu também. Rosane, chegamos. Ok. Aqui a coisa fica até um outro clima. Já né? vi até os dois L's, né? Você Assim, viu que tá aqui as cores do Brasil. preparado aqui pra te receber e pra gente perguntar, tá? Aí a pessoa já vai te microfonar aqui. Daqui não dá mais pra voltar. É verdade. Preparada, né? Preparada. Preparadíssima. Aliás, desde o dia que eu lancei o livro, que eu estou preparada. São 10 anos que eu recebi várias propostas para escrever esse livro e contar a história do meu país, a história que nós vivemos. Rosane Collor, agora Rosane Malta, em Mulheres. Ação. Bom, aqui foi só os bastidores da chegada da Rosane Collor, que hoje é Rosane Malta. Mas agora a gente vai ver a entrevista como foi. Olha, eu comentava com o Ronaldo Esper. Ficamos 1 hora conversando, tá? Para ter mais ou menos umas 2 horas, ainda faltar tempo. De tanta história que ela conta. Pois é, imagina se der mais tempo, né? Ixi. E ela fala tudo, quer ver? Veja como foi a entrevista que Rosane Collor deu pra gente antes de ontem aqui no Mulheres. Olha lá. Bom, hoje eu vou ter um grande prazer, eu tenho certeza que você sai de casa também. A gente vai conhecer um pouco da história real da vida de Rosane Malta Collor. A gente lembra sempre da Rosane como Rosane Collor. Seja muito bem-vinda, viu? E eu falei a verdade sobre a sua vida, porque é uma vida... Gente, você lendo um livro, você fala, gente, como pode? É uma mulher muito forte, muito corajosa. Então, antes de mais nada,
queria agradecer a você, porque eu acho que você vai ser um grande exemplo para muitas mulheres que muitas vezes não têm 1/1000 da coragem que você tem. Parabéns, viu? Obrigada, uma alegria muito grande, obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui hoje num programa de mulheres. Pois é. Aí imagino você conheceu o Fernando Collor, você era uma garota, tinha 15 anos, né? É verdade, eu no livro eu relato essa história porque começou quando eu tinha 15 anos. Todas as meninas passam por essa fase de baile de debutante. E no meu interior, um interiorzinho pequeno, Canapia, onde eu nasci. Lá em Alagoas? Lá em Alagoas, né? No interior de Alagoas, um município onde tem 20.000 habitantes. A minha família, ela costumava, como uma família muito grande, Brandão, Malta, as garotas de 15 anos faziam uma festa. Então, as primas, maior diversão. E na época, o Fernando Collor era prefeito de Maceió. E foi convidado a ser paranifo da turma de debutantes de 15 anos e eu estava nessa relação. Isso ele tinha quantos anos? Ele tinha 30. Já tinha 30, já era tinha o dobro 30 da cidade. anos, já estava separado, já tinha acho que 1 ano mais ou menos, já tinha 2 filhos, um com 4 e outro com 6, o Joaquim Pedro e Arnon Afonso. E foi aí que começou a nossa história. Ele começou a me olhar, mas eu não quis naquele momento, porque uma menina com 15 anos, um homem com 30 anos. Então eu estava mais interessada no garotinho ali que tinha 16 anos. Do que nele com 30, estava rolando uma paquera. Mas passaram algum tempo, 1 ano mais ou menos, a gente se reencontrou. E a vida fez com que ficássemos casados durante 22 anos. Pois é, você casou muito cedo. Aos 19 anos. Era uma menina. Eu me casei uma menina. Aos 21 fui primeira-dama do meu estado. A primeira-dama mais nova, do estado, né? mais nova. E aos 25 do país. É muita responsabilidade. Hoje, aos 50, eu não me vejo fazendo o papel que eu desempenhei há mais de 25 anos atrás. Mas realmente incrível. Quando você tinha 19 anos e você se casou com o Fernando Collor, você tinha noção do que sua vida ia mudar? Principalmente porque você seria não só uma primeira-dama, mas uma primeira-dama que seria envolvida em histórias que parecem histórias de filme. Não parece uma história comum, é uma história que você fala, tá, alguma hora, de repente, a gente vai ver os agradecimentos finais. É um filme absurdo isso. É incrível. Isso realmente até eu me surpreendo. Porque aos 19 anos eu não tinha pretensão de casar com o Fernando Collor. Eu estava namorando um rapaz da minha idade, já tinha mais ou menos 3 anos que nós estávamos juntos. 3 anos e quase 4 anos. Nós pensamos em casar e de repente o relacionamento acabou. Eu resolvi que ele não era a pessoa que eu queria dividir, que eu queria ficar para o resto da minha vida. E terminei o namoro e pouco tempo depois o Fernando me procura, coisas do destino, coisas de Deus. Mas o que te encantou no Fernando Collor? Porque sempre, a gente tem que ter admiração. Para a gente se envolver com alguém, primeiro tem que ser admiração e é o que a gente tem que sempre alimentar para manter o casamento. Com certeza. Eu digo que, para mim, a primeira coisa que um homem me encanta é a admiração. Você tem que olhar para a pessoa que está do teu lado e você admirar. E essa admiração existia. Existia porque era um político jovem, com um futuro brilhante, um homem lindo, encantador. Realmente ele era uma pessoa, um gentleman. E nós começamos a ter um relacionamentozinho escondido. Sua família até então Minha não sabia família de não nada. queria. Namoramos alguns meses escondido, meu pai terminou descobrindo que eu estava com alguma coisa com o Fernando Collor e fez eu acabar. Então eu creio que essa coisa de um ponto de interrogação foi interrompido, ficou aquele ponto de interrogação. E quando eu terminei meu relacionamento com esse garoto, e o Fernando reapareceu na minha vida, eu não tive dúvida. Eu resolvi enfrentar.
Era naquele momento eu queria viver aquele sonho. Quer dizer, você sempre foi uma mulher muito forte, embora muito jovem, aos 19 anos, 18, 19 anos, já com uma força interna muito grande, né? Eu sempre digo que eu sempre fui muito determinada naquilo que eu quero. Desde quando criança, menina no interior, eu apanhava muito da minha mãe porque eu fazia coisas absurdas. Ela não era surra, eram chineladas, ela pegava chinelo e batia mesmo, por quê? Porque tinha chuva, eu inventava de descer os rios, riachos. Quem mora no interior sabe do que eu estou falando. Mas era perigoso e eu sempre gostei do perigo. Então eu acho que a viver emocionalmente, eu acho que isso faz parte de mim. Acho que faz mesmo, menina. Agora, vou te perguntar uma coisa. Na hora que você se casou com Fernando Collor, tudo bem, ele tinha grandes planos, eu acho que até então não pensava em ser presidente, pensava em ser prefeito de novo, talvez governador, coisas assim? Não, na época que quando nós nos casamos, Kátia, ele já era deputado federal. Ele tinha saído da prefeitura, tinha sido candidato a deputado federal, tinha sido eleito deputado federal mais bem votado do estado. E foi ali que nós começamos a nossa vida. Algum tempo casada, 1 ano depois de casada, a gente estava numa viagem e ele disse para mim, olha, eu tenho vontade de ser candidato ao governo. Eu falei, como assim? Você nunca me falou que pretendia seguir na política. Você me disse que ia ser deputado federal e ali acabava. Ele disse, não, mas eu estou recebendo muitos convites e os políticos, amigos, incentivando, e eu creio que eu vou para o governo de Alagoas. Então, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, não foi uma coisa planejada. Eu pensei, o Fernando vai ser candidato, agora eu vou ter que fazer isso. Não, na minha vida as coisas aconteceram realmente naturalmente. Mas e quando o Collor chegou para você e falou assim, Rosane, mas agora eu não quero mais ser governador, eu quero ser presidente da República. Aqui a gente falou, meu Deus, onde a gente vai se enfiar agora? Porque não era fácil. Porque a gente fala, tudo bem hoje, falar da história do Collor, mas lá atrás, quando ele saiu candidato à presidência, no início as pessoas não acreditavam, veio de Alagoas, imagine como ele vai conquistar um país, conquista Alagoas, mas não conquista o país. E ele fez, na verdade, o oposto do que as pessoas imaginavam. Ele tomou ali uma força tão grande e as pessoas viam nele a salvação para o país, não era assim? Com certeza, tinha aquela novela na época com Lima Duarte, O Salvador da Pátria. Então eu acho que foi uma união disso. Eu acho que o Fernando, ele era muito jovem, um homem bonito, diferente de tudo aquilo que estava aparecendo. Todos os candidatos a presidente da República, na época Mário Covas, Ulisses Guimarães, Brizola, todos eram políticos já experientes. E vem um homem jovem, das Alagoas, determinado, com um sorriso no rosto, com uma determinação, que era amado em Alagoas, que estava saindo de um governo lutando contra os marajás, defendendo os menos favorecidos, as pessoas mais pobres, mais humildes. Então tudo isso fez com que o Brasil começasse a ter consciência de quem era Fernando Collor. E ele soube fazer um marketing muito bom e aproveitou todo. Ele é jornalista, nós temos rede de comunicação em Alagoas, então ele sabia o que ele queria. Não, ninguém pode negar, você pode não concordar com 1000 coisas que Fernando Collor tenha feito e continua fazendo, mas não dá para negar que ele tem o dom da palavra. Com certeza. O dom da comunicação ele tem. Ele é muito inteligente. Ele é muito articulado também. Muito articulado. Quer dizer, eu lembro, só você em casa, se você é muito jovem, não viveu essa época, pega no YouTube, pega alguns vídeos e veja. Nos debates o que ele falava, e sempre muito forte, muito seguro, muito tranquilo. Bem, minha gente, mais uma vez o outro candidato teima em mentir. Ele é que vai ganhar, sem dúvida, o prêmio de Pinóquio da década. Ele afirma que eu chego aqui com 10 jatinhos. Mas ao final dessa minha participação, minha gente, eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança
de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui. Então isso dava uma segurança para o povo. Puxa, então, tá aí o presidente que eu sempre sonhei, um homem jovem, um homem que vem para valorizar o povo, que vai valorizar nosso país e que busca o crescimento da pátria. Era isso que eu lembro que ele falava sempre nas campanhas. E é isso que fez com que ele vencesse por 2 turnos. Venceu no primeiro turno e venceu o segundo turno numa eleição disputadíssima. Com Lula. Com Lula, porque as pessoas acreditavam. Agora, como foi para você, Rosane, tão nova, quando o Fernando Collor foi eleito, você tinha 20 e pouquinhos anos? 25 anos. 25 anos. Subir aquela rampa do Planalto já não é fácil para qualquer um. Eu já acho que ali você sente o peso do que você vai fazer. Você seria, a partir de então, a primeira dama. Subiu você, subiu o Fernando Collor e subiu junto a Maria Cecília da Silva, que naquela época a gente falava, por que aquela mulher está subindo? Quem é ela? Mas pouco se falava dela na época também. Como foi para você esse momento especial na tua vida? Eu digo que eu acho que a minha inocência, a minha imaturidade. Naquele momento, eu só estava feliz por um sonho do meu amor, o sonho do meu marido está sendo realizado, que era chegar à presidência da República. E até chegar ali, nós passamos por várias coisas. Foram muitas dificuldades. Então, naquele momento, eu só estava feliz. Você não pensava em mais nada? Eu não pensava em nada. Eu repito isso, que eu creio que a minha imaturidade, ela fez com que eu tivesse enfrentado os problemas que nós enfrentamos com tranquilidade. Talvez hoje eu ficasse imaginando, pensando, como que eu fiz tudo isso? Como eu cheguei? Como que nós conseguimos vencer tudo aquilo? Hoje eu paro para pensar, hoje eu tenho responsabilidade. Sim. Eu sei a responsabilidade que esse livro... Nossa, é uma responsabilidade gigante. O que vai acontecer, a repercussão, mas naquele momento... Não. Eu não pensava. Quem vê a imagem, na hora que Fernando Collor sobe a rampa do Planalto, você fala, gente, aquela multidão junto... É emocionante. É emocionante. É uma cena forte. É forte. Mas forte também hoje, quando a gente lê seu livro, a gente imaginar aquela situação. Porque na situação tinha Fernando Collor, muita gente, Maria Cecília ali. E a gente, como eu disse, não sabia o que acontecia. Depois, lendo o seu livro, eu falei, gente do céu, como que essa história toda acontecia? Estou falando dos casos que a gente sabe, pelo que a Rosane retratou aqui no livro, e que já tinham sido comentados em outras oportunidades também, não tão detalhadamente como a gente vê aqui, do quanto que Fernando Collor, ele usava de todas as armas possíveis e cabíveis, na visão dele, para ele atingir seus objetivos. Então ele fazia trabalhos de magia negra junto com Maria Cecília da Silva, para simplesmente acabar com seus adversários. E você relata aqui, eu vou te dizer que eu fiquei chocado. Porque você relata com uma clareza, com riqueza de detalhes, para as pessoas entenderem como é. Então, por exemplo, o Silvio Santos, na época, também falou que sairia candidato. E todo mundo, Silvio Santos, esse vai ser eleito, não vai ter jeito. E aqui você diz de alguns trabalhos de magia que foram feitos pelo Fernando Collor junto com a Maria Cecília, um deles que tinha sacrifício de animais, de galinha, de bode, de macaco, de outros bichos. Se fazia um amuleto. Esse amuleto precisava ser colocado na boca de 7 defuntos que tivessem morrido há pouco tempo, para que esses desejos do Collor fossem atendidos através da magia negra. E um outro que eu vi que você retratou, da mãe de santo, a Maria Cecília da Silva, que ela teria obrigado algumas filhas de santo que estavam grávidas a cometerem um aborto, e esses fetos, eles seriam oferecidos para as entidades para que Collor tivesse ali tudo que ele desejava ter em relação ao poder.
em relação a derrubar Silvio Santos, que seria um grande adversário, e derrubar quem tivesse pela frente, não era só Silvio Santos, para que ele fosse presidente da República. Como que foi para uma menina tão nova, tão inexperiente, tão imatura? Porque a gente, hoje uma menina de 25 anos é diferente de quando a gente tinha 25 anos. Com certeza, uma grande diferença. Como foi para você esse momento? Então, eu vou tentar explicar como que essas histórias aconteceram. Muitas pessoas estão dizendo por que de Rosane falar da magia negra, falar desses trabalhos. É impossível eu escrever um livro, contar a minha biografia, sem relatar essas coisas. Quando eu me casei com o Fernando, ele já frequentava esse tipo de centros espíritas. No começo, eram centros espíritas, pessoas que vinham da passe. Muitos políticos fazem isso. Sim. Eles não declaram, mas fazem isso. Vão, numa campanha política, você vai numa igreja católica, lá na comunhão, recebe a hóstia, vai numa igreja evangélica, conversa com pastor, bispos, vai nos centros de macumba, conversa com os pais de santos. Então isso era uma coisa natural que acontecia nas campanhas do meu marido. Na campanha de governador, nós estávamos num município chamado Arapiraca, um município de Alagoas. Lá eu conheci essa mãe de santo, Maria Cecília. E ela disse, eu preciso chegar ao seu marido. Eu falei, não há menor problema. Você, quando nós estivermos no palanque, você vai lá e eu apresento. Mas você está com o deputado, que é amigo do Fernando. E com certeza você vai ter acesso ao subir o palanque. Ela falou, mas eu quero que você esteja comigo do lado. Eu falei, sem problema. Ela foi ao encontro do Fernando, no palanque, porque eu estava em outro local e o Fernando estava já subindo para ir fazer o comício. Nos conversamos e eu disse, olha, essa mãe de santo acabou de me falar que precisa conversar com você sobre a sua campanha e que você vai ser eleito governador. Só não vai se acontecer duas coisas. Se ela deixar de ser mãe Cecília ou se Deus descer à terra. Então isso já criou um impacto. Ele foi, puxa porque, vida. como? Aí, mas para isso você tem que fazer um trabalho. A Maria Cecília falou. E aí o Fernando começou essa amizade com a Maria Cecília. Como já era uma coisa natural que ele se encontrava, com outras pessoas, e eu já fazia também com ele. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu tinha visitado uma única vez, uma coisa tranquila. Sim. Mas todo mundo tem essas curiosidades. Como vai para uma igreja evangélica, vai para uma igreja católica e também vai para centros espíritas. E tem várias linhas, tem várias de linhas trabalhos do espiritismo, de você fazer, é verdade. E aí, quando ela começou a fazer esse tipo de trabalho, e ela disse, olha, tem que fazer com animais. Eu não gostava de assistir. Quando eram coisas pequenas, eu assistia. Mas quando eram trabalhos fortes, eu não assistia. Com animais maiores? Animais maiores. Assim. Ela sempre fazia afastado. Mas sempre fazia. E ele estava acostumado a fazer isso. Eu realmente achava estranho. Mas para mim, como ele fazia e não estava fazendo nada em nenhum momento, a mãe Cecília, naquele momento específico, ela disse que era para prejudicar alguém. Não. Era para que o Fernando ganhasse a eleição. E que tivesse uma proteção pessoal. E que tivesse uma proteção de todas aquelas entidades. E ele aceitou. E ela dizia, e você também tem que ter essa proteção. E eu também tinha que fazer alguns trabalhos, mas eu não gostava de participar quando tinha matança de animais. Passou, ela fez para o Fernando ser candidato ao governo do estado, ele conseguiu ser candidato, ele conseguiu ser eleito. Depois veio a campanha de presidente da República. E duas das vezes que nós fomos a Belo Horizonte, nós fomos conversar com Marcos Coimbra, que era na época presidente da Vox Populi, e ele disse, Fernando, você está com 1% só nas pesquisas, mas você tem chance de crescer.
Só tem uma pessoa que vai te prejudicar se for candidato. Será Silvio Santos. Aí o Fernando, então fique tranquilo, Marcos, porque eu estive há uns 15 dias atrás com Silvio Santos e ele disse que não seria candidato à presidência da República. Voltamos para Maceió e creio que uma semana depois saiu na televisão, jornais, dizendo que Silvio Santos ia ser candidato a presidente da República. E ele como agiu? Você viu isso? Eu estou vendo. Posso falar o que eu acho? Pode. É tudo uma coisa aterrorizante, assim. Não uma é coisa aterrorizante? asquerosa. Agora, eu estava fazendo, desculpe de novo, fazendo um paralelo comparativo? com a televisão. Não é muito diferente disso, o que roda por trás de nós. Bastidores? Não, Não é é? verdade. Que as pessoas, às vezes, tudo bem, não fazem um sacrifício de um animal, mas desejam mal para os outros com a mesma intensidade. Fazem não é coisas verdade? terríveis, fazem coisas terríveis. E as pessoas que fazem isso, para elas, estão enriquecidas. Outro dia parou na porta do meu ateliê, parou na porta do meu ateliê um pai de santo que conhece todo mundo e trabalha para todo mundo, numa Mercedes, último tipo, tudo. E estava lá me repreendendo por um monte de coisa. Aí eu falei, olha, eu sou católico, não vou entrar em nada. Agora, eu nunca vi ninguém que tivesse terminado bem que mexesse com essas coisas. Mas ela mesma vai dizer isso. E ela Não diz que termina. Você vai ver na continuidade da entrevista o que ela vai dizer, até que ela acha que ela sofreu justamente por ela ter lógico. acompanhado. Reflete. Entrevista, ó, você vai ver. Segundo Rosane Collor, que foi feito para o Silvio Santos não se candidatar à presidência da República, como isso, segundo ela, afetou a vida da família inteira e outras coisas que a gente nem imagina daquele período que Fernando Collor foi presidente. Veja aí. Só tem uma pessoa que vai te prejudicar se for candidato. Será Silvio Santos. Aí o Fernando, então fique tranquilo, Marcos, porque eu estive há uns 15 dias atrás com Silvio Santos e ele disse que não seria candidato à presidência da República. Voltamos para Maceió e creio que uma semana depois saiu na televisão, jornais, dizendo que Silvio Santos ia ser candidato a presidente da República. E ele como agiu? Aí o Fernando chamou a mãe de santo, Cecília, e disse, Cecília, como que vai ser? O Silvio Santos tinha dito que não ia ser candidato, e se ele for candidato, o Marcos Coimbra disse que prejudicaria a minha eleição e que eu não seria eleito. Ela disse, não, pode ficar tranquilo, eu vou fazer um trabalho que ele não vai ser candidato. Que quem vai ser eleito será você. Eu disse que você, lá atrás, que você seria eleito governador do estado, e eu estou te afirmando agora que você será eleito presidente da República. Coincidência ou não, E ela fez os dois trabalhos. Aconteceu. Você e ele terminou sendo eleito presidente da República e o Silvio Santos deixou de ser candidato. Você acredita que o que ajudou Fernando Collor mesmo a ser eleito foram esses trabalhos, vamos chamar assim, gente, esses trabalhos feitos pela Maria Cecília, da forma como foram feitos? Quer dizer, uma coisa é você acender uma vela, pedir porque você acredita. Outra coisa é você ter sacrifício de animais, usar afetos como oferendas para as entidades. Você acredita que foi isso mesmo que ajudou Fernando Collor ou não? Eu creio que foi realmente uma determinação de Deus. Deus escolhe as pessoas que vão governar o nosso país e nós também temos nosso livre-arbítrio, através do nosso voto. Né? E em relação ao trabalho dos fetos humanos, eu não sabia. Junto? Não. Você nunca Esse foi depois, quando eu já estava separada do Fernando. Ela, a mãe Cecília, deu uma entrevista em vários jornais. E ela tem também CDs gravados, onde ela diz que fez trabalho com fetos humanos. Eu tomei um susto muito grande, porque eu não tinha lido as entrevistas na época, eu nem tinha assistido o vídeo,
E quando ela levou esse vídeo para minha casa e falou comigo, eu falei, eu não sabia que você tinha sido capaz de fazer esse trabalho. Ela falou, hoje ela é evangélica, ela pediu perdão pelas coisas que ela fez e ela me disse que fez com o consentimento dele. Só que eu, Rosane, eu não sabia. Enquanto eu estive junto com o Fernando, eu não sabia que isso tinha acontecido e nem nunca ele me disse que teria feito esse tipo de trabalho. Bom, Collor foi eleito. Começou o mandato dele. Ele fez coisas na época que faziam com que o povo olhasse para ele cada vez com um carinho maior de eu fiz a escolha certa. Ele abriu a oportunidade do povo brasileiro conseguir ter ali produtos importados. As pessoas enxergavam como uma grande oportunidade de crescimento pessoal, na educação e tudo mais. Quer dizer, tinha-se ali um fervor do povo brasileiro que, sim, o Fernando Collor teria ali sido a melhor escolha e que o brasileiro dessa vez acertou. Uma oportunidade tão importante. Depois a gente viu Zélia Cardoso, que acabou também fazendo parte desse momento da vida de Collor. E no livro você diz que Zélia Cardoso não era a primeira opção do Fernando Collor e que Collor olhava para Zélia e falava assim, ai, será? E você também tinha suas dúvidas. Por que essas dúvidas, tanto do Collor como suas, em relação a Zélia Cardoso? Porque o ministro que seria da Fazenda seria o Roberto Campos. Era o escolhido do Fernando. Ele estava com um plano econômico, ele participou da formação, da criação. E, de repente, ele resolveu que não aceitaria o cargo. Eu creio que foi a questão do PSDB. Ele tinha uma ligação com o PSDB e o PSDB não queria entrar no governo do Fernando. E aí a opção do Fernando foi a ministra Zélia Cardoso. E ele também não queria, no momento, fazer o confisco da poupança. Mas ela disse que não teria outra alternativa. Quer dizer, a saída seria confiscar o dinheiro do povo. A saída era confiscar o dinheiro. Eu fui contra essa decisão, até porque em todos os comícios, em todos os debates, ele dizia que não faria. Então eu falei, Fernando, você vai começar de uma forma ruim. Você prometeu ao povo brasileiro que você não faria. E você agora está fazendo. Mas eu não tenho outra opção. Para tirar o país daquela situação que a gente estava naquele momento, uma inflação muito forte, eu tenho que fazer. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. E depois ele me explicou o plano todo, que depois seria devolvido às pessoas tudo aquilo que ele estava pegando naquele momento, seria devolvido. Né? Tanto que ele foi para a televisão explicar o plano econômico, porque a equipe econômica não era capaz de explicar com naturalidade. Sim. Porque o Fernando, como você falou, ele tem o dom da oratória. Ele tem. Ele sabe explicar para o povo. Ele é convincente. Ele sabe contar detalhes, ele é convincente. Então foi isso que ele fez. Ele foi à televisão explicar ao povo brasileiro o que estava acontecendo naquele momento. Mas depois disso a gente teve um maior índice de suicídios no Brasil também. E aí a gente começa a ver o quão pesado também era, eu acho. Não sei que você de casa acredita, mas eu acredito nisso. Tudo é energia nesse mundo, né? A gente é energia, cada um, independente de religião. E ali devia ser um peso muito forte para ele. Porque da mesma forma que nós tínhamos há pouco tempo atrás subido a rampa do Planalto, né? E descido a rampa do Planalto com toda aquela euforia, com o Brasil acreditando no presidente, torcendo, a energia voltada para o bem. Também teve o contrário. Sim, quando claro. As pessoas viram que estavam sem dinheiro, que o seu dinheiro estava ali confiscado, a energia também, as pessoas começaram a mandar coisas negativas. E com certeza
nos atingia e nos deixarmos preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo, que terminou acontecendo com o impeachment. Aqui você fala no livro da crise dos 7 anos de casamento. Quer dizer, você era muito ativa como primeira-dama. Você participava mesmo. Não era a primeira-dama que saía na foto. Era aquela que fazia o que acreditava. Você estava à frente sempre de projetos sociais, virava à noite se fosse necessário, viajava para lá e para cá. E parece que o Collor também se sentia um pouco intimidado, acho que seria a palavra certa, porque eu acho que ele não tinha noção que aquela menina tão novinha, tão imatura e despreparada, seria uma primeira-dama ativa naquilo que acreditava. Isso complicou a sua vida também no relacionamento, no meio dessa turbulência toda? Ele sabia com quem ele estava casado. Ele sabia que eu era uma mulher determinada, ele sabia que eu era uma pessoa corajosa, mas perseverante. sabia do que você era capaz, será? Ele estava acostumado ao brilho só para ele. Porque eu nunca me preocupei em estar nos holofotes. Eu queria dar a minha opinião. Eu não gostaria que as pessoas dissessem, você tem que fazer isso e obedecer. Eu sempre contrariava. Eu gostava de dizer, não, eu concordo com isso, eu discordo disso. E ele me ouvia bastante. Então, todas as reuniões eu estava sempre presente. Por quê? Porque a maioria das pessoas, eu digo que chamamos as pessoas, os bajuladores, que falam o que ele quer ouvir. E não o que as pessoas acham, o que realmente está acontecendo. E eu era os olhos dele, o ouvido dele, de um sentido de dizer, não, Fernando, eu não concordo com aquilo. Eu não gostei daquilo, eu acho que isso aqui não vai ser bom, isso aqui vai te prejudicar. E quando ele viu que eu tinha acabado o meu curso, eu tinha feito o meu curso de administração de empresas em Maceió, em Alagoas. Eu tinha terminado a minha faculdade. Ele viu que em plena campanha política, eu ficava de segunda a quinta, às vezes até sexta de manhã, em Maceió. Ele sendo candidato a presidente da República. As pessoas dizendo, para que ela terminar a faculdade se o marido é candidato a presidente? Ela deveria parar esse curso. Na cabeça dele também, ele achava que eu deveria parar e seguir ele. Eu falei, não, vou seguir te ajudando, mas também vou fazer a minha parte. Em paralelo, Em né? paralelo. E era o que eu sempre quis fazer. Tanto que eu estudava no avião, nos voos, descia num comício, entrava no avião, eu começava a estudar para poder chegar na segunda-feira, estar em Maceió e fazer as provas, porque eu tinha que ser aprovada, eu tinha que ser uma boa aluna. No governo de Alagoas, eu continuei fazendo a faculdade. Saímos do governo, fomos para a campanha, eu continuei fazendo a faculdade. E terminei minha faculdade com muito, que muita gente não sabe isso, com muito sacrifício. Ainda na campanha do primeiro turno. No segundo turno, eu já estava tranquila, já podia ficar mais com o Fernando. Direto. Terminou a campanha, ele foi eleito presidente. Eu disse, eu não quero mais ficar só como primeira-dama de honra. Saindo nas fotos, né? Não, eu quero também trabalhar. Eu terminei um curso de administração, que eu digo, Kátia, que foi meu grande erro. Se eu tivesse continuado sendo só de honra, eu não teria tido problemas na LBA. Por quê? Eu teria colocado uma pessoa que assumiria todas as responsabilidades. Eu teria feito o mesmo trabalho, porque eu gosto da política. Eu gosto de trabalho social. Eu aprendi isso com meus avós. Meus pais são políticos. A minha família toda é política. Os 2 primeiros governadores de Alagoas foram 2 tios meus. Então, eu nasci na política. Eu respirava política dentro de casa. Eu digo que eu não sabia fazer outra coisa, eu não sei fazer isso, política. Mas você concorda que se você não tivesse terminado a faculdade, ido à frente do seu trabalho com a LBA, você não seria o que você é hoje? Talvez hoje você não seria essa mulher tão forte quanto você é, que não tem medo de falar simplesmente o que aconteceu, aquela coisa de ter o porquê das coisas acontecerem. Nesse lado eu concordo, mas eu poderia ter feito o mesmo trabalho. A mesma coisa, sem ter a responsabilidade. Que é isso que ele pedia para mim não fazer e que você eu fez. Foi o meu erro. Se eu pudesse voltar atrás, você mudaria eu mudaria isso. Aqui tem um capítulo chamado A Maldição do Impeachment. Eu vou ler até um trechinho que diz o seguinte, ó.
Em 12 de outubro de 92, um helicóptero que fazia um voo entre São Paulo e Angra dos Reis caiu e desapareceu no mar. Dentro dele estava o deputado Ulisses Guimarães e sua mulher. Além de outros passageiros e, claro, o piloto. Apesar de todas as buscas, o seu corpo nunca foi encontrado. E aí você diz aqui que uma série de mortes estranhas e trágicas de pessoas ligadas a Fernando aconteceram com o afastamento dele da presidência. Além do deputado Ulisses e Pedro Collor, também PC Farias e a Elma, que supostamente haviam sido atingidos por tal maldição. Quando você fala maldição, é a maldição daquelas oferendas, vamos chamar assim, daqueles trabalhos feitos ou não? Essa palavra maldição do impeachment não fui eu. Foram os meios de comunicação que começaram a falar que era incrível o que estava acontecendo. Era absurdo, né? Então teve a morte do Ulisses Guimarães, que o corpo nunca foi encontrado. Não. Teve a morte da Elma, teve o caso do irmão dele, o Pedro Collor, que morreu de uma forma trágica. A mãe dele morreu também de uma forma horrível. PC, então eram várias mortes que estavam acontecendo. E todas as pessoas eram relacionadas ao Fernando. E todo mundo falava que era devido a esses trabalhos. Que ele porque tinha feito. Eu creio muito que, como hoje eu sou evangélica, eu sei que mexer nessa parte, com essas coisas do mal, traz muito prejuízo. Quer dizer, vai ter um preço lá na frente. Vai ter um preço lá na frente. Quer dizer, você e quer, não pense esse é o que caminho? eu não paguei esse preço. Você acha que você pagou também? Com certeza. Com o quê, por exemplo? Eu participava, eu estava ali. Por mais que eu não fizesse trabalho para prejudicar ninguém, mas eu estava ali. Você era diretamente conivente com a situação. Com a situação. Mesmo que, não, eu não estou fazendo nada para prejudicar as pessoas. Mas se eu estou junto, eu concordo. Mas eu estava junto. Eu participei. Então eles diziam, olha, você tem que fazer um trabalho estão mandando coisas ruins para o Fernando. Está pegando em você. Nós vamos fazer um trabalho de devolução, devolver essas coisas. Então, consequentemente, eu estava participando. E eu creio que você mexer com as coisas do mal te traz prejuízo. E eu digo assim, com certeza que muita coisa me prejudicou. Quando eu resolvi, Rosane, em 2000, mesmo antes, eu fui morar nos Estados Unidos, eu cheguei para o Fernando e disse, eu não quero mais me envolver com esse tipo de coisa. A minha aliança vai ser a aliança que eu sempre tive desde criança. Aliança simples, com Deus. Minha família sempre foram pessoas muito tementes a Deus. Eu também sempre fui muito temente a Deus. Minha família não gostava desse lado do espiritismo, da macumba, da magia negra. Então eu vou voltar àquilo que eu creio, que eu me identifico. E realmente eu não conseguia mais conviver. Ele já tinha deixado de fazer trabalhos com a mãe de santo Maria Cecília, porque ele já tinha saído da presidência, ele estava dizendo que os trabalhos dela já não estavam mais surtindo efeito. Ele já tinha procurado outras pessoas, e uma dessas pessoas que ele procurou e fez trabalhos, quando eu disse a ele que eu não mais aceitaria participar, ele disse, você não mais participará, então você vai pagar um preço. O pai de santo, ele disse, se você parar de fazer trabalhos, de me ajudar, você vai pagar um preço muito alto. E aí? Eu falei, mas eu simplesmente não quero mais. Ele falou, mas não é assim. Você não pode, quem entende desse lado sabe do que eu estou falando. Você não pode simplesmente dizer que não quer mais. Cada vez que você alimentou essas pessoas, eles vão querer cada vez mais. Você alimenta hoje, amanhã eles vão pedir mais e depois... Então, se você diz que não vai fazer mais isso, você vai sofrer consequências. E ele disse, então, eu vou destruir o seu casamento. Você não ficará mais com o Fernando. E você acha que foi isso que aconteceu?
Eu creio que muitas coisas influenciaram. Dentre elas, Eu acredito que eles fizeram muitos trabalhos para que o meu casamento com o Fernando demorou bastante ainda, porque nessa época nós ainda ficamos casados bastante tempo, nós nos separamos tem só 10 anos, mas foi todo um processo. Eu acho que nós passamos por diversas coisas, mas que houve prejuízo, sim. Antes da gente entrar na parte do impeachment e um comparativo do que está acontecendo hoje na nossa economia no país, queria te perguntar uma coisa. No seu livro eu vi que durante o seu casamento você assinou que você abriria mão de absolutamente tudo que você teria direito, sendo esposa de Fernando Collor. Isso te trouxe uma consequência muito séria, porque na hora que você se separou, e essa separação continua se arrastando por muitos anos, você literalmente saiu com uma mão na frente e outra atrás. O que de fato aconteceu para que isso se tornasse uma realidade na sua vida? O que aconteceu foi o seguinte: quando nós resolvemos nos casar, eu tinha 19 anos. Naquela época, a maioridade era os 21 anos. Eu precisava que meu pai assinasse, dizendo que o documento que o Fernando falou para mim era... Meu pai preocupado em que as coisas que meu pai tinha construído não fosse ficar com o Fernando. Então ele disse: olha, Fernando, o que minha filha tem hoje, o que eu lutei é dela. E o que você tem é seu, ela não quer nada, ela vai abrir mão de tudo. O que vocês construírem é outra coisa. Meu pai acreditou e eu também. Naquele momento, como que uma criança, aos 19 anos, apaixonada, nós namoramos e casamos, namoramos, noivamos e casamos em 3 meses, ia pegar um documento, eu não li. Quer dizer, isso seria comunhão parcial de bens e vocês acabaram se casando com comunhão total de bens. Quer dizer, o que tem antes e o que tem depois é cada um na sua consciência. Isso foi o que ele fez. E só você nem viu. Eu não vi. Eu assinei o documento acreditando que seria dessa forma. O que nós construíssemos, nós dividiríamos se porventura acontecesse. Mas eu não estava casando pensando em me separar. Ninguém casa pensando em se separar. Pensa que vai viver a vida inteira. Eu assinei aquele documento. Passaram alguns anos, nós tivemos a crise dos 7 anos, que não foi uma crise pessoal, foi uma crise de trabalho, porque eu estava trabalhando muito. E uma viagem que nós fizemos até para o Japão, a entronização do imperador Akito, eu regressei dessa viagem. E logo depois, 2 ou 3 horas depois, eu tinha outra viagem de trabalho. E o Fernando ficou chateado. Então, por quê? Porque ele estava acostumado a ter a Rosane do lado dele sempre. E não tinha mais. E não tinha mais exclusiva. Ele sempre me teve à disposição. Quando eu comecei a fazer o meu trabalho independente das coisas com ele, ele ficava triste. Então, quer dizer, você só veio saber do que de fato tinha assinado quando você resolveu se separar. Mas aí não nesse período, porque nesse período eu não sabia de nada. Quando a gente teve uma crise no nosso casamento, ia fazer 22 anos de casado, foi a segunda crise. A crise dos 14 eu passei tranquila, não passei essa crise, como as pessoas comentam. Nos 22 foi porque eu tinha tido 2 gravidez complicadas. Sim, eu lembro. A primeira gravidez, eu engravidei, perdi. Na segunda, eu não consegui engravidar. E na terceira, eu parei o tratamento na metade, porque eram muitos hormônios, aquilo mexia. Eu estava em depressão. Eu não sabia que eu estava em começo de depressão, até porque eu não sabia o que era depressão. Eu via as pessoas falar que tinha depressão. Eu via o Fernando sempre ser depressivo, tomar remédio para controlar a depressão, mas eu não. Eu era uma pessoa que eu deitava e dormia, eu não tinha insônia. Mas naquele momento, não. Né? No momento e nesse momento, eu não me alimentava, eu não dormia direito, eu precisava de medicamento para dormir. Eu só não tomei remédio para a depressão, porque eu glorifico a Deus, agradeço, porque quando várias amigas minhas e a minha irmã, que foi na minha casa
aqui em São Paulo e disse, olha, querida Mana, você está depressiva. Essa coisa de você ficar no computador direto, isso não é normal. E eu só queria ficar jogando gamão. Eu terminei sendo uma das 32 melhores jogadores de gamão. Quer dizer, para fugir de uma realidade. Para fugir de uma realidade que estava vivendo. Por quê? Por causa da gravidez. E a consequência, eu digo que a depressão, ela vem quando a gente menos espera. Sim. A gente acha que está passando por uma fase maravilhosa, a gente acha que as coisas estão todas tranquilas. Aos olhos humanos, tudo estava tranquilo. Mas dentro da gente Mas não. dentro de mim não estava. Eu estava mal comigo mesma. Eu não tinha trabalho. Eu estava voltando para morar no Brasil e novamente à disposição do Fernando. Então, eu, Rosane, com Rosane mesmo, não estava feliz. Então, começa tudo de novo. Ele vai ser candidato a prefeito aqui em São Paulo. Depois não conseguiu, vai para Alagoas, vai ser candidato ao governo de Alagoas. Vai começar tudo do zero de novo. Tudo de novo, quer dizer, eu vou novamente seguir a vida dele. E a minha? Eu estava com 40 anos. Eu creio que foi a crise dos 40 anos que eu tive como mulher, né? E aí o meu casamento começou realmente a passar por uma fase difícil. Vamos ver a outra parte da entrevista? A Rosane Collor vai dizer, hoje Rosane Malta, sobre a separação civil. Ela foi uma parte, tem a continuidade disso. Vai falar sobre os relacionamentos, quer dizer, os possíveis relacionamentos amorosos que Fernando Collor teve. Pelo menos na época se falou muito sobre isso. E vai falar também sobre o impeachment. Bom, Rosane Collor agora vai falar sobre os possíveis envolvimentos amorosos que na época se dizia que Fernando Collor teve primeiro com Cláudia Raia, lembra do babado? Foi uma história forte, diziam, né? E depois com a própria cunhada, Tereza Collor. Vamos ver o que deu? Olha lá. Chegar aos 40 anos e falar, não, olha, não é mais a vida que eu quero para mim, eu quero algo diferente, eu quero começar a trilhar o meu caminho como Rosane. Você se descobriu nisso e aí você viu que nesse caminho, Fernando Collor não poderia mais fazer parte da tua vida, não? Não foi exatamente assim. Eu estava morando aqui em São Paulo já. Ele estava nos projetos agora de candidato a prefeito por São Paulo, terminou não acontecendo. Depois foi candidato ao governo de Alagoas, também terminou não acontecendo, ele perdeu as eleições. Eu, naquele processo de gravidez, de ter perdido o filho que eu estava esperando, a segunda não aconteceu, a terceira eu parei o tratamento na metade. Então, eu acho que foi uma crise da Rosane com a Rosane mesma. Mas existia, porque eu lembro que na época tinha alguns boatos de relacionamentos extraconjugais do Collor, por exemplo, Cláudia Raia se falou muito, se falou até em Tereza Collor, cunhada. Isso também fez, tudo bem, alguns boatos, não sei o que era real, mas isso também ajudou a minar um pouco essa relação, que para você era uma relação de amor de verdade ou não? Não, essas coisas não mexiam, porque eu não acreditava nessas histórias. Em relação a Cláudia Raia, eu deixei bem claro que nós éramos amigas, tínhamos um relacionamento maravilhoso. Não tinha nada a ver. Ela era casada com Alexandre Frota na época, então nós nos conhecíamos desde que o Fernando foi eleito governador e ela fez campanha para a presidência. Muitas vezes diziam que o Fernando estava com Cláudia Raia numa ilha e ele estava comigo, então isso eram comentários. Em relação... A Tereza, isso eu deixo bem explicado no livro. As pessoas elas vão ler e vão entender. Foi uma crise comigo mesma. Foi pessoal. Foi uma coisa pessoal. E eu senti que durante a minha vida inteira eu tinha sido mulher, companheira, ajudava o Fernando em todos os momentos que ele precisou, e eu, no momento que eu estava precisando, ele não soube me entender. Quer dizer, não foi parceiro. Não foi parceiro. Então, ali naquele momento, quando eu estava em depressão, a minha irmã chegou na minha casa e disse, será que você não vê que você está depressiva? Você estava magra. Eu estava muito magra.
Eu só fui perceber isso num programa de televisão que nós fomos fazer. E ele foi dar entrevista e eu fiquei, como sempre, assistindo. E eu me vi na televisão. Aí você se ligou? Aí eu me liguei e eu falei, como pode? Eu estava realmente, eu acho que eu estava com 40 quilos. Eu estava muito magra, mas muito magra. Eu só tinha olhos e boca. Só aparecia meus olhos e os dentes, mais nada. O resto eu não tinha. Eu estava realmente muito magra. E eu cheguei em casa e vi aquela situação e eu falei, não, eu não posso continuar desse jeito. Eu não queria mais sair, eu não queria mais participar das festas, dos jantares que ele tinha. Eu comecei a não ser mais aquela mulher que ele estava acostumada. Ele estava acostumado, Rosane, vamos para a selva, Rosane vai para a selva. Rosane, vamos esquiar, Rosane, vamos esquiar. Rosane, vamos caminhar, vamos caminhar. Rosane, vamos viajar. O que, Rosane, você é candidata a prefeita, vamos, eu estou junto. Você é candidata ao governador, eu estou junto. Vai ser presidente da República, eu estou junto. Ele estava acostumado de ter a Rosane sempre à disposição. Mas a Rosane já não estava mais à disposição como a Rosane já não estivesse. queria mais estar à disposição do Fernando. Eu creio que até eu ficaria à disposição se ele olhasse para o seu lado também, para né? o que estava acontecendo comigo. E foi num momento muito forte, quando algumas amigas e minha irmã me disse que eu estava depressiva, e eu percebi que eu estava realmente, que eu não comia, eu não queria sair. Eu comecei a dizer, não, eu vou ter força e vou lutar contra essa depressão. E desci e falei, Fernando, como que você não me levou no médico? E ele falou como que você não viu que eu estava depressiva? Ele respondeu, como? Eu não consigo nem curar a minha depressão, imagine dos outros. Quando ele, Kátia, quando ele usou essa palavra, você falou, pronto. O meu mundo acabou ali. Você falou, não é isso que eu quero. Todo o amor, tudo aquilo, todo aquele sentimento que eu tinha, eu digo que em segundos passou um filme na minha cabeça. Eu olhei e eu falei, como que pode um ser humano que uma mulher teve do lado dele nos melhores momentos, mas nos piores momentos. Principalmente, porque ter amigo... Principalmente nos piores momentos. Momento bom é fácil. E eu, agora, estou enfrentando uma crise e ele não me ajudou. Agora, isso ao mesmo tempo te ajudou, porque você começou a trilhar um caminho diferente. O livro é um passo importantíssimo para isso. Olha aqui, tudo que vi e vivi, da Rosane Malta, agora não mais Collor, se separou. Mas acho que mais do que isso demonstra o quanto que você é uma mulher extremamente forte. Eu te falei antes da gente começar a entrevista, eu não teria essa coragem que você tem. A gente sabe todo o poder da família Collor, né, de hoje. A gente sabe das pessoas envolvidas nisso, que nem sempre se sentem tão à vontade e terem essas histórias reveladas. Mas um outro caminho que você tem fora do livro, que é de concretizar alguns sonhos. Então, ser apresentadora, fazer um trabalho que você acredite, quer dizer, retomar a sua vida do jeito que você sabe que você merece, né? Com certeza. Eu antes, quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha 3 sonhos. Eu dizia que eu queria viajar o mundo, queria conhecer o mundo. Deus realizou esse meu desejo. Eu dizia que eu seria independente, que eu nunca dependeria de homem. Eu creio que está começando a acontecer. Tá mesmo. Deus está abrindo novas portas para mim. E com a minha perseverança, com a minha força, com a minha fé, eu vou vencer. Já venci tantas outras coisas. Não vai vencer mais. Então é mais uma dificuldade, é mais uma batalha. Porque a guerra final, eu creio que eu serei vencedora. E de encontrar uma nova pessoa, de reconstruir um novo amor, de reconstruir a minha vida. Antes eu dizia que eu queria conhecer um príncipe. O Fernando foi o meu príncipe. Quando eu tinha 15 anos, ele disse, vou casar com você e você vai ser minha princesa. E eu disse, eu vou me casar com você e você vai ser meu príncipe. Eu agora não tenho mais esse sonho de casar com um príncipe. Eu até brinco, eu disse, prefiro que seja um sapo que você beija e que no final se transforme em um príncipe. E eu creio que isso vai acontecer. Vamos torcer. Tenho certeza que vai. Para a gente encerrar, Rosane, queria saber o seguinte.
O impeachment do Collor aconteceu. Hoje a gente vê uma parte da população clamando pelo impeachment da nossa presidenta Dilma Rousseff. Quais as diferenças desse momento do impeachment do Collor para o que a gente vive hoje? Por que com o Collor foi tão rápido? Por que mesmo os partidos que são contra as atitudes da nossa presidente também são contra o impeachment? O que difere um e outro? O que difere é que a presidente Dilma, ela tem um partido do seu lado. Na época do impeachment do Fernando, ele não tinha. O partido dele era um partido pequeno, PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Ele tinha pouquíssimos deputados, pouquíssimos senadores, e ele não fez aliança com o Congresso. Quer dizer, a Dilma faz uma aliança positiva. A presidente Dilma, ela tem uma aliança, ela tem um partido. Então, está aí a grande diferença. Para você governar um país feito nosso, tem que ter um Congresso. Tem que ter, tem que ser aliados. Acontece o quê? O impeachment. Por isso que eu não creio que acontecerá. Eu também não creio, não. E nem acho que... Eu acho que a gente tem que ter maturidade quando o assunto é política. De saber escolher, os seus governantes. De discernimento, de sabedoria. Exatamente. E a gente comentava aqui naquela pausazinha que a gente deu, o quanto que isso faz a diferença na vida da gente. Mas o bom é que a gente tem a oportunidade todos os dias de fazer as coisas de uma forma diferente. Para a gente é extremamente gratificante quando a gente tem isso, a maturidade mostra para a gente o quanto que a partir desse momento você enxerga as coisas com uma clareza muito maior. Que é o que eu vejo em você hoje. Quer dizer, seria maravilhoso se a gente pudesse olhar para trás e não cometer alguns erros. Mas faz com que a gente aprenda. É verdade. Eu digo que eu tiro das dificuldades. Eu passei por vários problemas na minha vida e todos eu venci. Tenho 10 anos, 11 anos, eu perdi a minha mãe, me separei, perdi 2 irmãos em seguida, um atrás do outro, perdi meu pai, hoje estou aqui contando a minha história e mostrando para as pessoas, principalmente para as mulheres, que dizem que é o sexo frágil. Eu não acredito. Mas não é o sexo forte. Eu acredito que nós somos fortes para dizer que não percam a fé. Acreditem. Se tentou algo hoje e não deu certo, lute, continue, persevere, que Deus vai abrindo as portas. Abre na hora certa e a gente praticando sempre o bem, né? Com certeza. Aquela história básica, e não é só de religião, é de prática, de vida mesmo. Eu não prego amar ao próximo como a si mesmo, né? Eu creio em Deus. Sim. Isso é religiosidade, não é religião, são coisas distintas, né? Deixa eu mostrar mais uma vez o livro, ó, Rosane Malta, Tudo que Vivi. Olha, eu tenho certeza que é uma leitura que você em casa vai gostar de ter. Sabe por quê? Porque é uma visão de uma mulher muito forte, muito guerreira, que fez tudo o que fez porque amava. E quando a gente ama, e você disse bem, a gente não casa pensando em separação. Jamais. A gente não enxerga as coisas na dimensão que são, mas depois de um tempo a gente olha e a gente tem a oportunidade de mostrar que a gente agiu de uma forma que a gente depois, se voltasse o tempo, não faria. Mas que isso serviu de lição para a gente. Então, que você realize mesmo todos os seus sonhos e que tenha agora uma carreira maravilhosa, quem sabe, trabalhando na nossa emissora, em outra emissora, mas sendo apresentadora também, viu? Sucesso para você, Que bom, Rosane. Obrigada. Eu fico feliz. Obrigada, Estarei pronta para qualquer convite. Obrigada mesmo. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer a Rosane Malta. Foi uma das entrevistas mais tranquilas que eu já fiz, porque ela falou de tudo de uma forma tão serena. Serena, né? Não tentava sair fora das respostas. É muito corajoso. Respondeu a tudo que você perguntou. Aliás, parabéns, não precisou nem de faculdade de jornalismo para fazer uma bela entrevista. Mas faltou tempo para a gente perguntar todo o resto. Estava muito bem, realmente. E olha, tá lindo, a edição tá maravilhosa. Eu sei que não estamos fugindo ao tema aqui, não é? Pode falar, mas a edição tá maravilhosa, esse preto e branco, tá tudo muito bom gosto. Por sinal, preciso agradecer a toda a equipe técnica, a dedicação. Vocês não imaginam a correria que foi para a gente conseguir montar o cenário quando acabou o programa, para depois a gente terminar a entrevista e montar rapidamente o cenário do Rony e Von. Agradecer ao Queca, agradecer a equipe técnica toda, né?
ao Valdir, ao Tatu, aos câmeras, a dedicação que esses meninos têm diariamente no programa. Então é isso que acontece. É as pessoas se movimentando o tempo inteiro para conseguir levar o melhor. Está assim uma televisão bastante, vamos dizer, avançada, renovada. Claro, a gente vê coisas aproveitadas e coisas novas, está muito legal. O time aqui é de primeira, mas olha, me chamou a atenção um monte de coisa que ela falou, viu, Kátia? Tipo? Primeiro, eu fiquei me perguntando por que a necessidade dela vir a público e contar essa história, que era uma história tão secreta e tão escabrosa, já que envolvia rituais de magia negra, inclusive se referindo a pessoas muito famosas como o Silvio Santos. Por que contar isso agora? Fiquei muito me perguntando isso. Eu perguntei isso para ela nos bastidores. Não deu tempo, né, da gente falar no ar. E ela falou que, primeiro, quando ela pensou em escrever o livro, ela achou que era uma obrigação dela, porque, por bem ou por mal, ela foi conivente a tudo que aconteceu, porque ela estava junto. Seja na hora das oferendas, certo, seja das atitudes que foram tomadas, ela estava do lado dele. Ela mesma disse que ela sofreu consequências. Ela né? falou que sofreu consequências, ela sabe que não foram poucas, ela mesma disse. Só que, ao mesmo tempo, aí você vê como que a história aconteceu. Ela falou que tinha terminado de escrever o livro na época que o Fernando Collor seria candidato de novo. E muita gente fala assim, lança o livro agora, lança agora, porque você acaba com ele e você se destaca. Ela falou, não vou fazer isso, o objetivo do meu livro não é isso. O objetivo é eu ser, primeiro, grata à vida. Primeiro, eu ter certeza que eu estou fazendo a coisa que eu julgo ser correto. E se eu faço isso, eu estou agindo de uma forma inadequada. Meu objetivo não é detonar nem o Fernando Collor e nem ninguém. Essa é a minha história de vida. Eu acho que nisso daí fica bem colocado uma coisa. Ela era muito eclipsada, né, durante o governo. Ela era uma figura de segunda linha. Inclusive, era uma figura até humorística, né, do governo, né, do jeito que ela se vestia e tudo mais. E agora a gente está vendo que ela é uma outra mulher. Talvez ela já fosse essa mulher naquela época e não tivesse ocasião de se manifestar. Agora ele perguntou, por que ela escreveu tudo isso? Eu acho que ela escreveu tudo isso não só por desabafo, até digo por um certo patriotismo, mas ela escreveu, segundo a minha intuição, descrevendo uma situação que ainda não acabou. Essa situação muda de atores. Tudo isso que vocês viram agora, que são coisas escabrosas, estão acontecendo de novo em Brasília, em São Paulo, em todo lugar. Essas coisas que ela falou, que eu não gosto nem de falar o nome, acontecem toda hora e eles estão lá. E o que vai fazer, né? Eu estava dizendo para você, Kátia, será que não é uma coisa meio cultural? Porque o Brasil tem a cultura, né, dessas religiões afro. Mas eu acho que o problema não é a religião. O problema... Eu posso ter sentado aqui, eu posso não ter religião nenhuma. E eu fico assim, o problema é desejar o mal ao próximo. Mas eu acho que isso é cultural do brasileiro. Eu acho que é cultural do brasileiro. Eu acho que às vezes as pessoas também se iludem. Se iludem no sentido de, eu vou pela forma mais prática sempre. A ambição é tão desmedida que aí pega um atalho, né? E um atalho que nem sempre acaba bem. Mas eu acho isso que ela está deixando. Ela está deixando claro que a situação ainda é essa, gente. Nós estamos vivendo isso. Mas ela falou abertamente. Mudam os atores e as atrizes, principalmente as atrizes agora, né? E a situação é a mesma. Mas é a mesma, não só na política, não. As pessoas, não vamos generalizar, sim, claro, mas muita gente deseja o mal para os outros dentro da sua própria casa, não precisa nem sair de casa, não precisa fazer sacrifício disso, né, daquilo, da sua casa, você deseja o mal. E você falou muito bem no final da entrevista, tudo que ela fez por amor, e eu fiquei pensando nisso. A gente até se pergunta se ela ainda não gosta dele, se ela não é meio obcecada pelo Fernando Collor, porque imagina, uma mulher que conheceu ele aos 15 anos, e não é garota de 15 anos de hoje, de internet, que já sabe a vida. Naquela época, nos anos 80, 70, a gente, né, tinha uma visão mais romântica do mundo, porque conhecia menos a vida, tinha menos acesso à informação. Conheci ele aos 15. Casou aos 19, depois que retomou lá o contato com ele, mas em 3 meses. Reencontrou, noivou, casou em 3 meses. Então ela não aprendeu a vida adulta. Toda a referência dela de vida adulta foi do lado dele, até se divorciar. E até hoje, querendo ou não, ela é conhecida por causa dele. Então a vida dela gira muito em referência a ele, mesmo que ela não queira hoje. E aí me dá essa impressão, às vezes, que ela não conseguiu se desligar dele, mas ao mesmo tempo mostra quanto sacrifício, né, ela fez na vida dela por amor. Ela falou, eu vivia em função dele. E vivia, mas ao mesmo tempo ela não percebia isso. Tanto que ela falou, pediu a separação justamente por isso, porque ela viu que ela não...
com a minha participação aqui, o que eu faço para a minha vida, eu faço tudo para a sua vida, para os seus desejos políticos. Sim. E ele tinha prometido que depois, bom, quando ela casou, ele já não falou que queria ser presidente. Então, os objetivos eram outros. Quando ela começou a ver que era uma roda que não pararia de girar, e ela falou, então eu não posso abrir mão da minha vida. Mas o que você falou, eu acho. Eu senti que, não sei se ela ainda gosta dele, mas eu acho que isso ela falou. É um amor mal curado, talvez? Não, uma admiração muito grande. E quando, pode ser. E quando você sabe que termina o casamento, o amor de vez, quando você não admira mais o outro. Quando você não olha mais para ele de uma forma, puxa, olha o que ele faz, como ele é bom nisso. Quando você perde admiração, você perde o interesse no sentido de você querer estar junto, de você querer aprender junto. Sim. Não tem mais casamento. E ela, na relação dela, ela continua vendo isso, porque ela mesma falou. Mas Fernando Collor era um homem muito inteligente, ele é conquistador, ele é galanteador. Ela disse que foi um casamento maravilhoso. Conta histórias que arranham a reputação dele. Então... Nossa, a Rosane Collor dá uma tese psicanalítica, se a gente for parar pra ver. Porque tem essa admiração, esse amor, mas ao mesmo tempo ela conta histórias que acabam por prejudicá-lo, querendo ou não, mas é a história dela, então ela tem todo o direito de contá-la. Agora, a parte que eu fiquei mais chocada quando eu li o livro foi a parte das oferendas, dos sacrifícios dos animais. Nossa. Fetos? Mas não, de pegar um amuleto desses animais. Sei lá, eu nem quis nem entrar em detalhes disso, como era o amuleto. Colocar na boca de 7 defuntos mortos recentemente. E depois, segundo o que ela diz, a mãe de santo que fez as filhas de santo, grávidas, abortarem para dar os fetos em sacrifício. Isso pode tirar o Silvio Santos de tentar concorrer da corrida eleitoral, da disputa eleitoral. Gente. É isso que eu estava dizendo. Nós temos de dar um desconto aí também, porque isso também é meio cultural aqui no Brasil, né? Ai, mas isso e é engraçado que não é só gente de baixo nível, não. Sacrifício de criança não é cultural, para mim é maldade. Não é só gente de baixo nível, não. É pelo contrário, eu acho que vem do alto da pirâmide e vai para baixo. É impressionante. Mas essa história que você está falando, eu acho que a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas acham que esse tipo de coisa é feito por gente ignorante. Não é não. E não é não, viu, gente? É em qualquer classe social e aí principalmente cabe magia. Estudo, né? Magia e magia negra não é feito por gente de baixo nível. Quantas a gente já viu que fizeram isso? Muitas vezes. A gente sabe de algumas pessoas que inclusive já fizeram isso no meio artístico, mas ao mesmo tempo também é importante ela contar essa história, Kátia, porque a gente vê que não é só política. Não. Nos bastidores do nosso país, assim, da história do nosso país. Porque isso é um momento muito importante. Nosso país tinha acabado de ser redemocratizado. O Collor foi nosso segundo presidente pós-ditadura, depois do Sarney. Então, o país estava começando a aprender o que era democracia e a gente vê que a história do país, a história política do país, tem um bastidor... Não vou dizer de trevas, mas um bastidor esotérico até, sabe? Um bastidor místico que ninguém imaginava que tivesse. Não era só negociata. Mas tem mais que isso, sabe? Porque eu lembro... Você lembra? Bom, você também lembra. Você também é novinho, Ele não é da né, época. Imagina, eu lembro do dia do impeachment. Você devia trazer a Maria Tereza Goulart aqui. Você falou, a gente vai marcar, vamos marcar incrível um dia. Ela. Agora, você lembra que as pessoas falavam nas ruas que iam votar no Fernando Collor porque ele era bonitinho? Também tem isso. Ele era o caçador de marajás. Mas era bonitinho. Né? E andava de jet ski, andava de lancha, tinha essa atitude esportista. De jatinho. De jatinho. No Brasil tem muito isso, de cara e tudo. Mas aqui já votaram até em animal, não é da sua época. Teve o cacareco, que você pode usar um... O macaco tinha no Rio de Janeiro? Você pode usar um apelido, né? Então... o Collor, o mais engraçado é que o Collor foi eleito caçador de marajás, que ele queria acabar com os corruptos e tudo. E a primeira coisa que ele fez, e ela até falou muito bem sobre isso, no bastidor do plano econômico dele, que a gente nem sabia dessa história, de que um outro ministro ia assumir antes da Zélia. Foi muito bom ela ter contado isso. A Zélia foi a última opção. A última opção da Zélia Cardoso de Mello. A primeira coisa que o caçador de marajás fez foi caçar o dinheiro dos pobres e não dos marajás. Mas para mim o que mais me impressionava é que as pessoas não falavam que iam votar no Collor porque ele era o caçador de marajás, é porque ele era bonitinho. Bonitinho. E falava muito bem. Mas aí é que tá, quando ela disse que ele era fascinante, charmoso, né? Isso também conta, né? O fascínio, o charme. Eu achei ela fascinante hoje. Eu não achava ela tão fascinante quanto primeira-dama, mas eu achei ela uma mulher muito corajosa, muito bem resolvida. Mas ela se colocava em segundo plano naquela época, né? Olha, se a Dilma tivesse um marido, ele não escreveria um livro um homem não escreveria um livro desse. Nunca. Uma mulher escreve. Eu não duvido de nada. Não é reprimenda, não. Estou dizendo, o homem não tem coragem de fazer isso. Pensa também a mulher tem essa atitude. É verdade, mais forte, né? Pensa no quanto a Rosane... Acho que ela não tem marido, né, a presidente Dilma? Ela teve marido, agora ela vive com a mãe, no palácio. Tá.
Não, a mãe não vai escrever nada. Não. Pensa no quanto a Rosane sofreu também, assim. É óbvio que o Collor foi cassado com razão, sofreu impeachment com razão e tudo. Mas uma mulher que está no bastidor, ela vê o seu marido sendo eleito, está lá no auge. Depois ela sai literalmente humilhada desse cargo, né? Tem que se exilar fora do país, que ele morou nos Estados Unidos, tem aquela entrevista histórica que ele deu para Sônia Brides, que ele até quase parecia que ia bater nela, que ele batia na mesa, de tão bravo que ficou, morou nos Estados Unidos por um tempão, voltou para cá como mulher de corrupto, sabe? Depois ainda teve que aturar tudo isso e aturar uma separação difícil. Mas foi eleito. Foi eleito. Foi eleito. E será eleito sempre que se candidatar. E as ameaças de mortes que ela passou a sofrer, depois que ela resolveu falar sobre também. Mas antes, né? Não é só depois que ela resolveu falar. Eu até perguntei pra ela se ela não tinha medo. Antes da gente começar a entrevista, eu falei, ai, Rosane, você não tem medo? Ela falou, não. Eu falei, eu teria. Morreu um monte de gente em volta do caso do impeachment. Ulisses Guimarães, PC Farias, Pedro Collor. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu simplesmente estou falando a verdade. E segundo, que tem um registro em cartório e tudo mais com garantismo. Que se acontecer, tá ali escrito quem foi que fez. Eu falei, Peru não, eu já tô morta mesmo. Eu ia achar melhor ficar, sei lá, é complicado, gente, mas eu acho que ela mostra o quão corajosa ela é e tem um segundo livro que ela vai lançar. Tem um sabor de vingança também que dá para entender por aquilo mesmo que eu te falei. Ela era uma figura assim meio humorística, né? De humor. Você não deve lembrar disso. Tirava fotografia dela, as piores fotografias que publicavam. As pessoas eram bem cruéis. Mas tem um segundo livro? Nossa, me lembro na coroação do imperador Hirohito. Ela foi muito mal orientada. No Japão. O tempo inteiro de moda. Claro, uma menina da Alagoas e tudo, sem informação nenhuma, do interior, tudo. Foi jogada aos leões. Hoje em dia também é diferente, gente. Hoje em dia o interior é igual à capital, mas naquela época não era. Era muito diferente. Era bem diferente. É verdade. Né? Então... Olha, eu queria antes de mais nada agradecer a Rosane Malta. Vou passar o telefone porque ela faz palestras também, quem se interessar. O telefone é o 97961 9939, 97961 9939. Você pode entrar em contato com a Márcia, que é a assessora dela, para você marcar palestras e tudo mais.